Amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, e é o segundo culto que estamos com a igreja nos assistindo, nos dando essa oportunidade também, para, dessa forma que hoje nós estamos enfrentando, é necessário termos essa forma de culto, mas que de nenhuma forma deixaremos de fazer, deixaremos de estar com os irmãos, trazendo uma palavra da parte de Deus, trazendo os hinos congregacionais, porque nós estamos enfrentando uma pandemia, todos os irmãos sabem disso, os irmãos estão em quarentena, nós estamos em quarentena, só que nesse momento nos viemos aqui ao templo por vocês, claro, obedecendo todas as normas que temos passado, com as vigilâncias sanitárias, com os órgãos competentes, para que tivéssemos o cuidado de estarmos protegidos, higienizados, porque isso faz parte do povo de Deus, porque a situação não é fácil, nós sabemos, mas o importante é estarmos, também da mesma forma, trabalhando para o Senhor, mas honrando nossas autoridades. Então, esperamos que vocês compreendam a situação, esperamos que vocês entendam, e sei que o povo de Deus é inteligente, sabe do que está acontecendo no mundo, sabe que é muito cumprimento da palavra de Deus, mas aquele que está firmado no Senhor, ele não se abala, ele não fica de forma nenhuma amedrontado, Pelo contrário, ele começa a ficar com fortaleza mais do Senhor, porque ele sabe que é cumprimento da palavra dele. O nosso Deus, ele deixou a grande bússola, para que nós possamos ser guiados, para que nós possamos não se confundir com essa terra, não é isso? Mas se estamos aqui, é porque estamos confiantes no Senhor. Aqui tem um povo que está trabalhando, está disposto, está dedicado, e nós sabemos que se essa igreja tivesse a oportunidade de estar aberta, muitos viriam, muitos estão olhando essa dificuldade aí, e não está nem fazendo acaso. Por quê? Porque é o sangue de Cristo que tem lavado, que tem protegido, é o poder de Deus, é a palavra de Deus que está nos irmãos, porque sabemos que o nosso Deus é o nosso guia, o nosso Deus é aquele que está à nossa frente, guerreando, livrando, e não é diferente nesse momento, não é isso? Então, que possamos estar conscientes da situação, que possamos estar entendendo a situação e se isolando aquilo que for possível, se higienizando, buscando estar conforme ao perigo dessa situação que vem acontecendo. Então vamos fazer uma oração, vamos estar intercedendo ao Senhor para iniciarmos esse culto maravilhoso na presença de Deus, para que Deus continue com o povo dele. E a gente sabe que o Senhor está com o povo dele, porque é Deus que comprou esse povo e certamente vai estar todos os dias com cada cristão, com cada crente, em qualquer situação que ele esteja passando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, te agradecendo por essa rica oportunidade, Pai. Deus, Tu és o nosso guia, Tu és o nosso Senhor, Tu és o Deus que controla a vida. Tu fizeste, Senhor, tudo para a Tua glória. Tu és o Deus que conhece todos os corações. Tu és Deus que sabe, Senhor, esquadrinhar todo entendimento. Deus, que Tu possa, Deus, entrar nos lares, entrar nas vidas, fazer transformação, trazer, Senhor, de repente esse momento para muitos chegarem à Tua presença, muitos entenderem, Senhor, que Tu és o Senhor, Tu és quem controla tudo e nada sai do Teu controle. Deus, Tu és vida, Tu és poderoso, Tu és grande, Tu és forte, Tu és o Deus que muitas batalhas Tu saísse e sempre sairá vencedor. E não é dessa forma, não é nesse momento que sairemos vencedor. Pelo contrário, cantaremos o hino da vitória e cantaremos porque só o Senhor é Deus. Deus continua com a Tua amada igreja, livrando, dando entendimento, Senhor, e eles podendo, Senhor, entender que nada possamos fazer sem a Tua presença. E
E Deus, Tu és o Deus que conhece a cada coração e dá, Senhor, a cada um, Senhor, conforme a Tua vontade, transformando o homem, para que um dia, quando raiar nessas nuvens, possamos nos encontrar contigo, com um corpo incorruptível, porque assim, praga nenhuma, nem ladrão, nem corrupção, nem coisa alguma entrará na tenda do cristão, porque ele estará com o Senhor para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, hoje eu fui escalado para cooperar aqui com o pastor da área, nosso evangelista Renato e o evangelista Mendonça, não é? Nós estamos aqui intercedendo junto com vocês para que o trabalho do Senhor continue, para que o trabalho do Senhor não pare, não é isso? Então a igreja continua trabalhando, a igreja continua de pé, amém? Vamos ouvir os hinos congregacionais do nosso evangelista Mendonça. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos felizes por participar deste trabalho, dando continuidade ao trabalho do Senhor, e já que você nos permite a sua companhia, a sua presença nos acompanhando, também continue conosco. Vamos louvar a Deus com um hino congregacional, o hino de número 310 da harpa cristã, muito conhecido. Você pode utilizar seu celular, você pode utilizar a sua harpa física, mas de qualquer forma, onde você estiver, se você puder, pare e louve Deus conosco. Ora, estas dificuldades que hoje a sociedade está sofrendo, e também a Igreja do Senhor, ela é convidada a parar, mas nós vamos permanecer de pé, como aqui foi orado, e vamos avançar, porque o Senhor está conosco. E no número 310 da nossa harpa cristã. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das obras deste mal, a todo que crê, vitória lhe dará, também real poder, e gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu a divina mansão, tenho gozo profundo, Jesus do coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus meu Salvador, ao céu me levará, e vou destruidor, o corpo esmagará, ao carro redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor, somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão, tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor, o corpo esmagará, ao carro redentor, e eu aqui serei, a ele com fervor. Avante eu vou, Deus conosco, para entrar no céu na divina mansão, tenho gozo bem profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Prometa soltará o nosso Criador, a quem celebrará os santos do Senhor, glória e poder. Jesus regressará, seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão, tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Todos nós, escrevi a Jesus, a fim de me levar até desfrutar em luz, o céu aproximar. Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com eles cearei. Avante eu vou,
Glória ao nosso Deus. Meus irmãos, saudamos também a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Já dá para sentir a presença do nosso Deus. Estamos sentindo aqui, estamos cultuando. E tenho certeza que você aí no seu lar também está sendo confortado e consolado pelo Espírito Santo de Deus. E hoje é o culto de doutrina, o culto de ensino da palavra aqui em nossa congregação. E dentro das perspectivas, das expectativas e dos recursos que nós estamos tendo, levaremos também alguns minutos agora à frente, meditando mais profundamente na palavra do Senhor, o nosso Deus, que é o alimento para a nossa alma. Então nós vamos fazer a leitura bíblica e eu convido você que está na sua casa a abrir a sua Bíblia, ou se você estiver utilizando aí um aplicativo, acessar a segunda epístola universal escrita pelo apóstolo Pedro. Nós estaremos estudando e meditando em algumas semanas sobre o que é a Bíblia Sagrada. Nós comentamos ali que os cultos de doutrina seriam pautados na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. E o primeiro capítulo se destina ao estudo sobre a Palavra de Deus. Estudar a Palavra de Deus pela Palavra de Deus, obviamente. E começamos isso na quinta-feira passada, já com um grupo muito resumido, e hoje estaremos fazendo isso através da transmissão e nos dias que ainda estivermos sob essas condições, até retornarmos e estarmos estudando juntos de forma presencial. Segunda epístola escrita por Pedro, capítulo 1 e versículo 19. E temos no fim a palavra dos profetas, agora bem fazeis em estar atentos como a luz que alunia em lugar escuro, até o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Será que posso ouvir um amém aí em casa? Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos fazer, irmãos, uma oração
e nesta oração apresentando o pastor da igreja, pastor Roberto, o ministério. Deus continue dando ousadia e trepidez aos seus servos para continuar guiando a igreja nesses tempos que estamos vivendo. Orar pelas lideranças que estão trabalhando também mesmo em casa, juntando o povo que está unido e reunido também à distância, transpondo as barreiras geográficas. Orar pelos irmãos e irmãs que têm seus comércios, suas lojas, restaurantes que estão fechadas, os enfermos, aqueles que não estão podendo ir aos hospitais, continuar seus tratamentos nesse momento. Enfim, são muitos pedidos, mas o Senhor é uma torre forte e o justo correrá para ela e encontrará refúgio, como diz Provérbios 18 e o versículo 10. Vamos fazer esta oração unidos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui entrando em Tua presença, usando o privilégio que por nós foi otorgado pelo Senhor Jesus, de estar no Santo dos Santos, de estar envolvido com a Tua glória, de estar num relacionamento estreito contigo. Senhor, nós te louvamos porque Tu tens levantado pessoas para nos ajudar a fazer esse trabalho, mesmo com o templo fechado, mas a igreja está em pé, trabalhando incansavelmente. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos que estão aqui comigo no templo fazendo este trabalho, os teus servos, ministros, obreiros, os teus servos que estão trabalhando nos bastidores, mas pelas vidas nos quais essa transmissão está sendo realizada. Senhor, veja o teu filho, pastor da igreja, o ministério, a obra missionária, os obreiros que estão nas variadas extensões do nosso estado. Senhor, Deus, para abraçar a alma de cada um. Os teus filhos e filhas que estão passando dificuldades, que estão sem poder trabalhar, que estão enfermos. Senhor, estende a tua mão, abre uma porta de esperança, envia, Senhor, a tua provisão, porque tu és Deus de respostas. O Senhor é o nosso refúgio, é o nosso baluarte, é o nosso esconderijo, é a sombra potente na qual estamos bem abrigados. Recebe o culto que estamos ofertando a ti. Que cada família que está antenada, que está atenta a essa transmissão, seja tocada pela tua palavra, seja tocada pelo teu Espírito, sinta a alma aquecida pelo fogo do Espírito Santo, que transpõe e ultrapassa todas as barreiras, que cada casa seja um altar, que cada casa seja um templo e que haja adoração, que haja quebrantamento e contrição pelo poder do teu Santo Espírito e da tua palavra. Nos ensina a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos meditar durante alguns minutos. Estamos atentos à questão do horário, pois não podemos ultrapassar as 20 horas e evidentemente que esse culto é um pouco mais compacto, pois nós temos o trabalho também da nossa live oficial da IADALP no canal da igreja, e ela se inicia todos os dias às 20 horas. Então nós estamos fazendo sempre a nossa transmissão um pouco mais cedo, para que os irmãos possam, logo ao fim dessa, ter também a oportunidade de acompanhar a transmissão que está sendo realizada pelo nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, e a equipe de comunicação e mídia da IADALP. Na semana passada, nós já iniciamos o estudo sobre bibliologia, que é a disciplina da teologia sistemática, que estuda como foi formado, qual é a natureza, qual é o propósito da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E nós vimos aqui que a principal característica das Escrituras Sagradas é que elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. É bem verdade que quem escreveu foram homens, mas eles fizeram isso por vontade e ideia próprias. Tudo isso foi relacionado e tudo isso foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando algumas pessoas dizem assim, a Bíblia foi escrita por homens, elas não estão falando nenhuma mentira, mas elas estão falando uma meia-verdade. Para completar o raciocínio, tem que se dizer, a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Isso gabarita, respalda e referencia a Escritura como vindo de uma natureza obviamente divina. E nós vimos aqui que quando nos referimos ao termo polissêmico, palavra de Deus, nós podemos estar nos referindo a diversos modos de comunicação de Deus. A comunicação pessoal em Jesus Cristo, que na Bíblia é conhecido como a palavra de Deus,
e para você que não esteve aqui quinta-feira, você pode conferir isso em Apocalipse 19:13, aí na sua casa, que um dos nomes do Senhor Jesus é Palavra de Deus, ou lá em João capítulo 1, quando nós vemos também que um dos títulos e uma das nomeações de Jesus é o Verbo de Deus. Uma outra forma de Deus se manifestar é através da sua comunicação verbal. E isso Deus pode fazer através de variados modos. Os seus divinos decretos, que estão relacionados com o bom e regrado funcionamento da natureza, a aplicação da palavra de Deus, ele falando diretamente para uma pessoa, isso acontecia muito no Antigo Testamento. Um terceiro modo é Deus falando com outra pessoa através de lábios humanos. Então ele usa um mensageiro intermediário para comunicar a mensagem. E o quarto modo, que é aquele que está mais comum aos nossos dias, a dispensação da nova aliança, que é a que nós estamos vivendo, que é a comunicação escrita, a Bíblia Sagrada que chegou em nossas mãos. E aí, quando nós estamos falando da revelação de Deus, e aí eu começo a falar exatamente algo que não falei semana passada, mas já começo a falar o tema de hoje mesmo. Quando nós falamos que Deus se revela para o homem e trazendo para ele comunicação de verdades eternas, porque Deus não fala de coisas passageiras e corriqueiras. Aquilo que Deus vem comunicar ao homem são seus planos eternos, obviamente que são aplicados no nosso dia a dia. Mas Deus teve duas formas muito primárias e muito completas de se revelar ao homem, mesmo antes da Bíblia Sagrada chegar em nossas mãos. Se uma tribo indígena, uma tribo aborígene, um esquimó lá no Polo Norte, uma pessoa não tiver contato direto com as Sagradas Escrituras, eles ainda assim nunca vão poder dizer que nunca ouviram Deus falar. Se um profeta cheio de manto, que saiu do ciclo de oração, nunca for lá no Polo Norte, nunca for lá na Amazônia, nunca for lá nas ilhas remotas da Oceania anunciar a palavra de Deus, essas pessoas ainda assim, elas nunca poderão dizer e nunca tiveram nenhum tipo de contato com a revelação de Deus. Porque existem dois tipos de revelação de Deus, gerais, primárias, que também podem ser ditas como meios do Senhor comunicar sua personalidade e sua vontade para a humanidade. A primeira dessa revelação geral, ela está na própria natureza. Deus se revelando e falando com o homem, com a humanidade, através daquilo que acontece no meio natural. E aí você pode acompanhar isso na sua Bíblia, no Salmo de número 19, quando Davi vai revelar a excelência da criação, das leis que regem a natureza, como também da palavra de Deus. Salmo 19, verso 1 ao 6. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Observe Deus se comunicando através dos meios naturais. Chuva, sol, podemos até estender isso para uma erupção vulcânica, um terremoto, um maremoto, o bater das asas de um pássaro e tantas outras coisas que eu poderia estar aqui. Isso tudo nós chamamos de revelação geral de Deus através da natureza. Uma pessoa, quando olha para a natureza, ela já começa a perceber algo divino. Mesmo que por ter uma mente cauterizada, uma mente natural, uma mente pecaminosa e não queira glorificar a Deus, mas ao ver a dimensão da natureza, ela, de forma inconsciente, já observa que ali tem algo superior, que não foram mãos humanas que fizeram. E nisso Deus também vai sendo glorificado. Você também pode abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14 e o versículo 17. Eu queria pedir que o evangelista Mendonça ele lesse, já que está aí com o microfone, para a gente interagir, e também o Simão Ricardo ficasse bem com o seu microfone, e aí eles vão me auxiliando nessas leituras. A gente fica aqui com uma interação bem legal. Atos, capítulo 14,
e o versículo 17, nosso evangelista Mendonça pode ler, e aí nós temos também uma forma de revelação geral de Deus. O texto diz assim: contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Olha aí, quem não deixou-se a si mesmo sem testemunho? O Senhor nosso Deus, que criou um modo de imprimir uma comunicação para a humanidade através, obviamente, da natureza. Uma outra forma pela qual Deus se revela e se comunica com o homem, pela qual ele mostra ao homem qual é a sua vontade, antes mesmo da revelação escrita, é aquilo que nós chamamos de consciência interna. Não é? E a psicologia conhece e domina este assunto. Isso também faz parte da teologia. Deus se comunica com o homem através da sua consciência. Num desenho animado, quem nunca viu a figura do anjinho e de um demôniozinho, e o anjinho dizendo, faça o certo, e o demôniozinho dizendo, faça o errado. Aquilo é desenho animado. A realidade vai muito além disso. Não são coisas externas, pelo contrário, está dentro da gente. E quando o homem ele vai sendo regenerado por Deus, essa natureza humana, carnal, que chama ele para o pecado, vai sendo mortificada, e esse Espírito de Deus que habita nele, obviamente, vai lhe guiando para as obras frutíferas espirituais. Mas enquanto o homem não tem essa ligação direta com Deus para ser guiado pelo Espírito de Deus, a sua consciência, o seu aparato cognitivo, a sua própria conformação biológica e mental, que foi Deus quem lhe deu e não é fruto da evolução, pois a razão, a iluminação, o pensamento, Deus deu só ao homem, e não foi em vão, para que lá o índio, o aborígene, o esquimó, antes de receber a visita de um missionário, de receber a literatura, de encontrar um Novo Testamento, ele tenha já a ideia do que é certo, do que é errado. Porque aqui uma criancinha, quando coloca o dedo na tomada, ela olha desconfiada, porque ela já tem dentro de si essa consciência sendo desenvolvida. Mesmo sendo pequena, e não lendo placas de proibido ou permitido, ela já tem dentro de si a ideia do que é certo, do que é errado, e que o errado, se for feito, gerará uma punição. Então, quem é pai e que é o filho dentro de casa, vê isso muito bem sendo impresso no dia a dia. Essa consciência interna foi reafirmada pelo apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos Romanos, no capítulo 2 e versículo 15, quando ele diz assim, nosso irmão Ricardo, Romanos, capítulo 2 e o versículo 15, ele está falando aqui da lei e ele fala também desta consciência. As quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Obrigado. Observe aí então que o próprio texto está utilizando a palavra consciência. E aí, dependendo daquilo que está sendo feito, se para o bem ou para o mal, haverá acusação ou haverá defesa. Então, são textos bíblicos que nos mostram que antes mesmo de nós termos a Bíblia em nossas mãos, Deus está falando, Deus está se revelando e se comunicando acerca da humanidade, qual é a vontade dele para nós. Agora, depois desses modos primários, iniciais, evidentemente que o Senhor aperfeiçoou um modo muito melhor para conversar conosco. Por que muito melhor? Nós poderíamos listar aqui vários motivos pelo qual a revelação escrita tem vantagens que facilitam, otimizam a comunicação de Deus com o homem. E eu, no meu pensamento, junto com as minhas leituras, preparei aqui 3, e poderiam ser muitos outros. Primeiro, a revelação escrita tem uma vantagem, a Bíblia, na sua forma escrita, chegando a nós, primeiro porque não vai se perder, nem se adulterar a mensagem, assim como ocorre na tradução oral. Diz um ditado que quem conta o conto aumenta o ponto. Então, por mais fiel que a pessoa seja, quando ela for contar uma história, uma situação, ela sempre vai adicionar ou subtrair alguma coisa. E quem nunca participou de uma dinâmica chamada telefone sem fio? Por mais que tenha cuidado, nunca a informação vai chegar correta. Às vezes é um problema de dicção, às vezes a pessoa riu, às vezes a pessoa falou muito baixo, e às vezes a pessoa entendeu uma palavra diferente do que era, já passa uma terceira palavra, e assim sucessivamente vai se contribuindo para que a mensagem seja deturpada. Quando se trabalha apenas com a tradição oral, é inevitável que isso ocorra.
É por isso que o Senhor Deus, ao longo da história da Bíblia Sagrada, ele teve o cuidado de levantar uma classe de homens chamados escribas. Porque em Israel, inicialmente, como não havia recursos para se trabalhar com a escrita, Deus utilizou homens que tinham o cuidado da tradição oral. E naquele momento, nós cremos que a tradição oral foi fiel ao que Deus tinha dito. Pois aqueles homens tinham o cuidado de não errar, não acrescentar, nem subtrair nada do que o Senhor tinha falado. Mas pense se esse processo tivesse sido executado ao longo de centenas de anos, ao longo de dezenas de gerações. Obviamente que poderíamos perder algo da pureza, da genuidade. Então o Senhor vai levantar os escribas para copiarem, reproduzirem a mensagem que o Senhor tinha revelado. Segundo, a mensagem escrita permite isso que nós estamos fazendo: consultar, examinar, analisar. Eu posso parar minha casa e hoje eu vou ler o Salmo de número 23, e aqui eu leio, e amanhã eu escolho ler o Salmo 46, e depois eu lembro-me que tem algo muito gostoso que eu vi no Salmo 23 e eu vou lá consultá-lo novamente. Na tradição oral, isso não é permitido. Então nós podemos estar sempre visitando o texto sagrado, nós podemos sempre estar virando, passeando entre as páginas das Sagradas Escrituras. E uma terceira vantagem é que isso se tornou acessível para qualquer pessoa e em qualquer lugar. Você está aí na sua casa com a sua Bíblia. Se nós tivéssemos somente esta Bíblia que fica aqui no templo, e me parece que tem até uma maior, toda a igreja geralmente nós temos aquela Bíblia grande que fica no púlpito. Imagine se na igreja nós só tivéssemos aquele exemplar. Ia ser muito complicado, os irmãos iam ter que marcar, igual na biblioteca, dias, horário para consultá-lo. Mas hoje nós temos Bíblia de todo tipo. Tem a Bíblia da avó, a Bíblia da mãe, a Bíblia da mulher que ora, do ministro, do executivo, todas essas coisas. Mas, obviamente que tirando isso, o texto bíblico em si, ele foi e está sendo reproduzido nas centenas e milhares de línguas e idiomas que estão espalhados no mundo, e as pessoas estão tendo alcance e acesso às verdades eternas de Deus que chegaram para nós. E o cristianismo herdou do judaísmo esse apego, esse amor e esse cuidado em meditar na palavra de Deus, porque isso é mandamento. Deus orienta que o seu povo esteja sempre consultando a sua palavra. Isso não é simplesmente um querer nosso, mas é uma obediência a um convite e a um chamado divino, porque o Senhor exige que nós leiamos, consultemos, examinemos a sua palavra. Eu acho interessante isso, porque quando uma coisa está errada, as pessoas vão evitar que os outros a analisem. Observe uma empresa que está cheia de erro. Essa empresa vai morrer de medo de receber uma auditoria, uma fiscalização. Ela não vai convidar ninguém para examinar, para fiscalizar, auditar aquela empresa. Se a Bíblia tivesse erros, Deus, que é o autor, não iria convidar os povos, as nações, a humanidade e as gerações a lê-la, a examiná-la. Mas o primeiro a estar interessado que a gente leia, releia e leia novamente é o Senhor nosso Deus, porque obviamente na Bíblia não se encontram erros. É interessante chamar a atenção disso, porque nós que estamos nas universidades, nos ambientes de trabalho, nas nossas vizinhanças, trabalhando, convivendo, interagindo com pessoas de outras fés, de outras crenças, e até pessoas que não têm fé nenhuma, elas sempre vão dizer, a Bíblia tem erro. E você pode utilizar esse argumento. Olha, se tivesse erro, o autor não estaria interessado que as pessoas estivessem examinando e perguntando-a. Dizem na história do Brasil que Rui Barbosa, um homem muito culto, muito intelectual, um dia se dispôs a examinar a Bíblia. E ele disse, eu vou examiná-la de Gênesis a Apocalipse, todos os livros, capítulos e versículos, e provar os erros e as contradições que ali existem. E ele, um homem muito inteligente que era, com certeza as pessoas ficaram na expectativa de, através do seu exame, encontrar esses erros. Mas depois de ler a Bíblia, Rui Barbosa chegou a uma conclusão, até quase de volta, dizendo, realmente, eu li a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, fui um examinador aguçado e percebi só uma coisa, realmente é a palavra de Deus. Ela não se contradiz, pelo contrário, ela se confirma sempre que a gente a lê. E, obviamente, que não se precisa passar pelo escrutínio de um homem para nós termos essa certeza, porque o próprio Deus é quem assevera isso. No Salmo 19
e o verso de número 7, e eu conto com a ajuda agora do evangelista Mendonça, nós vemos aí o próprio Deus afirmando e confirmando que a sua palavra, ela não tem erros. O que é que diz lá? Salmo 19 e 7. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha aí que coisa linda. 2 adjetivos utilizados para a palavra. Ela é perfeita e ela é fiel. Então não existe na Bíblia um livro ou outro livro que seja melhor, mais correto. Não, Salmos é um livro muito grande, ele não é tão inspirado, houve erros. Já Naum é um livro menor, é mais perfeito. Não, toda a Bíblia, todo o cânon sagrado, os 66 livros que nós vamos estudar mais à frente, todo esse compêndio literário, ele é perfeito, porque ele veio de Deus. Então, nós devemos estar conscientes destas duas verdades e ao longo de cada semana vamos aprendendo mais. Primeiro, que a Bíblia tem inspiração divina e segundo, que a Bíblia é perfeita, ela é completa, nela não há falhas. E é por isso que nós devemos considerar, examiná-la, lê-la e aplicá-la em nossas vidas. Wayne Grudem, que é um grande teólogo, diz que essas palavras ainda hoje são consideradas palavras do próprio Deus, mesmo que sejam escritas em maior parte por seres humanos e sempre em linguagem humana. Além disso, elas são absolutamente autorizadas e verdadeiras. Desobedecer a elas ou não crer nelas é um sério pecado e atrai julgamento de Deus. Então nós vamos observar o Senhor sempre convidando a leitura e repreendendo aquele que despreza a sua palavra. Nós vamos observar, queridos irmãos, que Deus instituiu no coração de Israel o amor, o culto, a busca a Deus girava em torno da leitura e da meditação da palavra. E nós herdamos isso, esse apego, este amor pela leitura e meditação da palavra. O nosso culto cristão, ele gira em torno da palavra de Deus. Vamos ver alguns exemplos. Eu convido o nosso irmão Ricardo para ler Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Um texto muito conhecido e um convite de Deus para esta leitura e prática em nossa vida diária. Algo que Deus falou para Israel, quando eles estavam prestes a entrar em uma terra nova, e eles deveriam estar com uma firmeza doutrinária, um conhecimento muito íntimo com o Senhor, a fim de não serem bombardeados pelas culturas, pelo paganismo, pelo modo de vida do entorno. Porque quando nós não temos uma base sólida, qualquer influência, ela é obviamente absorvida. Mas quando nós temos uma doutrina, um conhecimento de Deus sólido, não é qualquer vento que nos derruba. O que é que o Senhor diz lá em Josué capítulo 1, versículos 7 e 8? Tão somente Esforça-te e tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém. Você pode dizer amém aí na sua casa, irmãos? Você quer prosperidade? Todo mundo levanta a mão. Eu quero ser próspero. Mas quem quer ser próspero não tem como encontrar este caminho se não for pela palavra de Deus. Prosperidade aqui significa ser bem sucedido naquilo que faz. Então o segredo da vitória que tanta gente procura, o segredo da felicidade que tanta gente procura, o segredo do sucesso, tem tanto livro aí de autoajuda, tanta palestra motivacional no YouTube, de gurus querendo mostrar 10 passos para ser feliz, 5 passos para enriquecer, 3 passos para ser bem de vida. Não existem essas fórmulas prontas, porque esta receita, ela foi dada pelo Senhor nosso Deus. O resto é balela, é fantasia, o resto é um arranjado humano, e é tanto que não dá certo. Alguém faz lá um vídeo e posta lá um carrão e diz: olha, faça isso, você vai ter sucesso. E aí vem uma multidão de gente fazendo e dá errado. E por que dá errado? Porque não é uma coisa divina.
humana, é coisa de homem, mas o que é de Deus dá certo. Deu certo com Josué há milhares de anos atrás e continua dando certo também na vida da igreja e continuará dando certo. Aquele que lê, medita e aplica a palavra de Deus na sua vida, ele pode até sofrer, mas no final ele recebe de Deus, porta aberta, esperança e resposta, porque a palavra do Senhor é fiel e ela não falha. Que nós vivamos sempre presentes diante da palavra de Deus, que não seja apenas um amuleto, como nós vemos pessoas fazendo, a Bíblia lá, coitada, até aberta lá em cima do carro, no sol quente, toda amassada, e a pessoa nunca abre, ou nunca lê, e às vezes em casa, como muitas pessoas falam, empoeirada, e usam como amuleto, como talismã. Não é somente carregá-la, não é somente pendurá-la, porque não é um pé de coelho, não é um trevo, não é uma ferradura, é algo que tem que ser praticado na vida, ler dia de noite, praticar, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda. Vamos ver novamente Deus confirmando isso lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 17 e no versículo 13. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Deus não tem arranjados parciais. Não, eu vou aplicar isso, eu vou cumprir isso, mas essa parte aqui não. Deus convida a gente a examinar e praticar toda a sua palavra através do nosso viver. E em Israel, em determinado momento, havia uma seletividade. Isso aqui dá para falar, mas isso aqui não. Isso aqui é para a gente praticar, cumprir, mas isso aqui não, porque senão o povo não vai aceitar. Não, Deus não elabora questionários de satisfação do cliente ou do consumidor, porque a sua palavra não é um produto que precisa de aprovação humana. Deus convida à responsabilidade e ao cumprimento fiel. No mesmo livro, do segundo livro de Reis, no capítulo 22 e nos versículos 8 a 13, tem um episódio muito interessante quando Ilquias, que trabalhava, ele era sumo sacerdote e trabalhava na gestão do rei Josias, que embora tenha sido muito novo, começou a reinar com 8 anos, mas ao longo da sua vida, da sua gestão, ele reinou 31 anos em Jerusalém. Ele foi um instrumento de Deus para reparar o templo e restaurar o culto que estava paganizado, estava deturpado em Israel. E é interessante que Ilquias, sumo sacerdote, vai encontrar um livro. Vamos ver esse texto, já se aproximando do final da nossa reflexão nesta noite. Segundo livro de Reis, capítulo 22. Eu convido a evangelista Mendonça para ler do versículo 8 até o versículo 12. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: observe bem o efeito da leitura da palavra. Achou-se um livro, observou-se que esse livro é o livro da lei, e quando o rei leu, no versículo de número 11, rasgou as vestes, sinal de contrição, de quebrantamento, de humilhação diante de Deus, porque a palavra de Deus, ela sempre vai gerar um efeito. Você está ouvindo aí a palavra de Deus na sua casa, e eu creio que ela está gerando um efeito na sua vida. Você vai para um culto, ouve a palavra e gera um efeito na sua vida, e não é um efeito momentâneo, transitório, passageiro. É um efeito para mudança de vida e mudança para melhor.
E aqui, quando o rei ouviu, ele rasgou as vestes, porque ele observou que a palavra de Deus ia de encontro a tudo aquilo que eles estavam vivendo. Há uma situação de descaso espiritual, de afrouxamento, de distanciamento de Deus, mas a palavra do Senhor chamou-os à responsabilidade, de forma que as autoridades, observe, a liderança aqui começou a sentir o avivamento da palavra de Deus, porque tem que começar de cima. E nós estamos aqui dando exemplo, não somente pregando, mas vivendo também com nossas vidas. Nós que somos líderes da casa do Senhor, obreiros, temos que dar o exemplo de adoração, de contrição, de quebrantamento e de busca e prática da palavra de Deus. E aqui o rei foi o primeiro a dar exemplo e disse: olha, ide e consultai ao Senhor por mim, versículo 13, e pelo povo e por Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então houve arrependimento, houve interesse em mudança de vida, houve interesse em satisfazer a vontade do Senhor nosso Deus. E você pode ler na sua casa o fim do capítulo 22, o capítulo 23, você vai ver a grande mudança, o grande avivamento, a grande restauração espiritual que Deus vai operar em Judá, simplesmente porque a palavra de Deus começou a ser lida, proclamada, anunciada e principalmente praticada. Uma igreja, um povo, uma nação, uma família que ama, proclama e pratica a palavra de Deus, ela é diferente, ela vive bem, ela vive melhor, porque a palavra de Deus, ela produz vida, vida abundante, vida eterna. Que possamos ser cada vez mais amantes e praticantes da palavra de Deus. Obviamente que não é fácil nos dias que nós estamos vivendo arvorar a bandeira do Evangelho, anunciar as verdades eternas, mas há um povo, um remanescente fiel, que não se dobra, que ama, proclama e pratica a palavra de Deus. Eu queria, irmãos, passar a noite aqui falando, e tenho certeza que seu coração está ardendo pela palavra de Deus, mas daqui a pouco essa transmissão acaba, outra se inicia, mas o Senhor está numa transmissão espiritual contínua conosco, que você não leia a Bíblia somente na hora do culto, mas que você leia, que você medite e que você pratique em toda a sua maneira de viver. E que como Ilquias, Josias e todo Judá naquele momento, nós possamos ser avivados por Deus. Que o nosso coração incendeie nesta noite, de madrugada, amanhã de manhã, do longo da semana, dos meses, dos anos, até a sua volta, porque a palavra de Deus está viva, a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa, e ela fará o efeito necessário aí no seu viver. Que Deus continue nos ajudando, em nome de Jesus. A palavra de Deus é doce mais que o mel.